Irmão, abre a sua Bíblia, Evangelho de João 10. Enquanto você vai abrindo, eu quero, antes de começar a ministração, falar 3 coisas muito importantes, né? A primeira delas é a respeito da conferência que está chegando. Seremos uma conferência agora, passando essa semana. Na outra, é uma conferência chamada Farol, uma conferência voltada para a pregação da palavra. Está aqui na tela. Então vai estar conosco o pastor Raoni, grande amigo lá da cidade de Itabeirinha. Hoje ele está ali em Nova Belém. Quem conhece Nova Belém? Nova Belém. Quando eu fui lá a primeira vez pregar, eu achei que eu nunca ia chegar. Eu pergunto, cheguei em Itabeirinha, perguntei, onde é Nova Belém? Eu falei, rapaz, você pode ir para dentro aí. Mas está fazendo um trabalho extraordinário lá, Deus tem usado muito. Ele vai estar aqui ministrando a nós. E o pastor Jacques Stone, ali da primeira IPB, né, aqui, a primeira igreja presbiteriana do Brasil, então vai estar ministrando ao nosso coração. E o pastor Tiago Fernando, que eu estou trazendo lá da Angola, pregador de renome, é brincadeira, mas vai estar aí ministrando esses irmãos. Vai ser do dia 16, 17 e 18 de maio. Então 16, 17 às 19h30 e 18, né, no domingo às 18 horas. Então prepara o seu coração, com certeza Deus vai falar muito conosco, para a glória do nome dele. Bem, quem aqui recebeu esse folheto aqui? Quem não recebeu, levante a mão. Olha, isso aqui é o seguinte, eu vou pedir, cadê o pessoal da equipe aí, do Kids, por gentileza? Nós temos o nosso ministério infantil, né? E o nosso primeiro ministério aqui na igreja é as crianças. A gente quer investir muito nas crianças, e a gente sabe que as crianças são fundamental. Então nós precisamos muito. Uma das coisas que mais a gente necessita, né, é mão de obra, é trabalho. Então eu queria contar com a sua ajuda, com a sua colaboração como Igreja de Jesus. A você que talvez tenha um chamado específico para isso, ou você que também não tem um chamado específico para isso, mas que de alguma forma você deseja contribuir, você deseja servir na obra de Deus. Então você vai receber aqui esse folheto. Nesse folheto você vai colocar o seu nome, o seu contato, se você é membro da igreja ou não, né? Se você já é membro, você vai colocar quanto tempo você é membro e a área que você deseja semear os seus dons e talentos. Então tem aí várias áreas que você pode contribuir, ok? Então enquanto a gente vai aqui pontuando algumas coisas, você pode pegar, se você não pegou, e contribuir, ajudar. Às vezes você pode ir lá um domingo, dar uma aula, né, servir lá. Então tem várias formas de você servir no reino de Deus. Então você tem a oportunidade de poder estar servindo. Pode servir no voluntariado, recebendo o pessoal, pode servir dando aula, pode servir, olha aqui, ó, louvor, organização, recepção, pode ser um professor, pode trabalhar na cozinha, decoração. Tem várias formas de você servir. Só não serve quem não quer, né? Oportunidade nós temos para todo mundo. Então tá aí, você pode preencher até o final do culto e entregar lá para a nossa equipe ali do voluntariado, ok? Qualquer dúvida também você pode perguntar aos irmãos lá. Bem, eu quero aqui também chamar à frente, não é? Para a gente poder assim receber com muita alegria alguns irmãos que hoje passaram pelo café de boas-vindas, e nessa noite nós queremos receber esses irmãos. Alguns não puderam estar presentes, alguns outros, né? Por algumas questões vão esperar um pouco mais, mas nós queremos convidar aqui 3 pessoas que essa noite a gente vai estar recebendo com muito carinho, muito amor aqui, que se tornarão oficialmente membros da nossa igreja. Quero chamar aqui à frente a Jéssica Freitas. Jéssica está aí? Jéssica Freitas está ali. Quero chamar a Luísa Maziero. Está ali a Luísa. E quero chamar a Thalita Melo. Thalita está ali. Nós temos alguns irmãos que estão em viagem, nós temos alguns irmãos que estão passando pelo curso do batismo também, né? Que agora, inclusive, na primeira semana de junho, nós teremos o batismo na nossa igreja.
É o dia que a gente vai descer essas pessoas às águas. É o dia do novo nascimento. Então esses irmãos também serão recebidos aqui na igreja. Então queria que você nessa noite, celebrando a Deus pela vida desses irmãos, nós vamos receber eles com muito carinho, com muito amor, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração por eles? Você pode estender as suas mãos e fazer uma oração abençoando a vida deles aqui nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, nós te agradecemos, Deus, pela vida desses irmãos que nessa noite decidiram no seu coração, ó Deus, fazerem parte dessa comunidade, deste corpo. Nós oramos e recebemos eles, ó Deus, com muita alegria, com muito amor, e que eles sejam resposta de oração neste lugar. Nós abençoamos, ó Deus, a vida de cada uma delas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que elas sejam assim abençoadas e sejam instrumentos do Senhor nessa casa. Pai amado, que o Senhor possa derramar a tua graça, o teu saber e o teu favor. É o que nós oramos em um nome de Jesus. Estenda as suas mãos assim, ó, para a vida delas. E na medida que a gente declarar uma bênção, você tem a oportunidade de sair, vir cá, pegar a mão, né, e abençoar elas, recepcionar com todo amor e carinho. Diga assim: queridas irmãs, a comunidade Refúgio, recebe vocês com muito amor, com muita gratidão, que vocês sejam bênção neste lugar e por onde vocês passarem. Nós recebemos vocês com alegria e com celebração. Sejam bem-vindas à comunidade Refúgio, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso? Aleluia! Fique à vontade para vir, para recepcionar, para abraçar. Aleluia! Declarar uma palavra sobre a vida delas, em nome de Jesus. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo a verdade, sem qualquer falsidade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindas. Muito obrigado. Nós tivemos um café pela manhã ali, foi muito especial, né? Tempo juntos. Em breve aí o nosso batismo. Inclusive, irmão, invista na vida de alguém, ore por alguém, para que a gente possa batizar aí o máximo de pessoas, não é? Em nome de Jesus. Amém? Querido, pegue a sua Bíblia e os meninos vão só liberar um vídeo aqui que eles me pediram, me falaram que agora aqui no ponto, né? Desliga a luz aí, fazendo favor, Robert. Para mim, a minha mãe
é meu tudo. É aquela que me ajuda, que me ensina, que me ama acima de, que tá sempre ali para me abraçar, para me ajudar a conseguir a seguir. E é isso. Te amo, mãe. Beijo. Feliz Dia das Mães. Oi, mãe. Feliz Dia das Mães. Sabe que você é a melhor mãe do mundo, a melhor mãe que está no meu coração, a mãe que sempre esteve comigo nas dificuldades, onde é que sempre for. Você é a melhor mãe do mundo. Lembre-se de mim. Minha mãe é tudo pra mim. Pra mim ela é uma mulher inspiradora. E ela aproveita o tempo que ela tem aqui pra, cuidar da gente, amar que ela tem que amar o que ela ama, fazer o que ela quer fazer, porque Deus abençoa a vida dela e também ela gosta de fazer muitas coisas comigo, com meus irmãos, e pra mim ela é tudo que importa nessa terra. Ô mãe, hoje é o Dia da Mãe, eu desejo tudo que você falar comigo. Eu te amo. Oi, mãe. Eu vim falar pra você que você é a coisa mais importante na minha vida. Você é importante. Você me ajuda nas coisas. Você é abençoada na minha vida. Você é uma pessoa, assim, de Deus. Você faz as coisas, assim, muito boas. Você é uma pessoa muito especial. Te amo. Feliz Dia das Mães. Oi, mãe. Só pra te avisar que eu te amo muito. Você é preciosa. Eu te amo muito. Feliz Dia das Mães. Oi, mamãe. Eu quero te falar que eu te amo muito. E hoje é o dia de você ser a melhor mãe do mundo inteiro. Te agradeço e um feliz Dia das Mães. Glória a Deus, que bênção, homenagem linda aí, ó, Dia das Mães. Irmãos, vamos lá, vamos à palavra, pega a sua Bíblia, nós vamos, você que está pela primeira vez, fazer uma declaração que a gente sempre tem feito aqui na igreja, então vai aparecer aqui para você, para que você possa acompanhar, caso você seja pela primeira vez, ou talvez você ainda não gravou. Eu vou contar até 3, a gente diz juntos, pega a sua Bíblia, levante sua Bíblia, a palavra de Deus, 1, 2, 3, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei ministrado pela palavra de Deus, eu corajosamente confesso, minha mente está aberta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus, amém e amém. João capítulo 10, todo primeiro domingo do mês, nós temos falado com base numa série, os 7 eu sou de Jesus. Jesus fez 7 declarações a respeito dele. E uma das declarações que ele fez foi a que nós vamos estudar hoje, que é o bom pastor. Capítulo 10 de João. Eu quero ler com você esse texto. Capítulo 10 de João, a partir do verso de número 1. Traga sua Bíblia, leia sua Bíblia, folheie sua Bíblia, porque isso é importante, né? Evangelho de João 10, podemos ler? Diz assim: eu lhes digo a verdade, ou em outras traduções, estou lendo aqui na NVT, em outras traduções diz: em verdade vos digo, quem entrar no curral das ovelhas escondidas por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante, mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz.
Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele explicou: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim, eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, e vida plena, ou vida em abundância. Jesus diz no verso 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhes pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu conheço. Eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Bem, Jesus, ele faz algumas declarações a respeito dele mesmo, como eu disse, são aproximadamente 7 declarações que Jesus faz. E uma dessas declarações, Jesus está falando, como no verso número 10 mesmo, está aqui nos dizendo, ele diz: eu sou o bom pastor. Então nessa noite o tema é Jesus, o bom pastor. É interessante a gente avaliar o texto, né? A razão pela qual Jesus usa a expressão pastor rebanho é uma razão porque as pessoas, os judeus naquele momento, eles estavam contextualizados com aquele tipo de linguagem, de mensagem, porque Jesus estava no contexto pastoril. E durante muitas gerações, os judeus, eles sabiam qual era esse tipo de contexto. Então, quando Jesus usa a linguagem pastor e rebanho, ovelha, os judeus sabem a que Jesus está se referindo. Então, o pastoreio, por exemplo, ele foi uma profissão realizada pelos nossos patriarcas. Quais foram os patriarcas da Bíblia? Por exemplo, a gente tem Moisés. Moisés foi um pastor de ovelhas, pastoreou as ovelhas do seu sogro Jetro, quando ele fica ali em torno de 40 anos no deserto, quando ele foge do Egito e vai para o deserto. A gente tem também um segundo patriarca, que foi um pastor chamado Abraão, quando brigam ali os pastores de Ló e Abraão, seu sobrinho Ló, e eles então se separam naquele período, pastor de ovelhas. Também a gente tem Isaac, também a gente tem Jacó, e também nós temos o tão conhecido Davi, que era pastor de ovelhas. Então, essa linguagem é uma linguagem peculiar, uma linguagem corriqueira, uma linguagem do contexto daquelas pessoas naquele período. Além disso, a linguagem pastor e rebanho, ela está inserida em vários textos bíblicos. Eu quero destacar alguns textos aqui para você. Abre a sua Bíblia no Salmo de número 77, verso número 20. Vou esperar você abrir. Salmo de número 77, versículo de número 20. Salmo 77, 20. Pastor, por que é importante abrir a Bíblia? Para você conhecer, situar. Eu já vi gente, pastor, falar, abre em Filemon. A pessoa fica lá, termina o culto e não achou. Será que tem isso na Bíblia? Então, Salmos de número 77, versículo de número 20. O salmista diz assim: conduziste teu povo como rebanho de ovelhas. Olha a expressão, conduziste o teu povo como rebanho de ovelhas pelas mãos de Moisés e Arão. O salmista está se referindo a quando o povo caminhou pelo deserto. Então ele está se referindo ao povo como, usando a expressão rebanho. E através de Moisés e Arão esse povo foi conduzido. O salmista deixa isso muito bem claro. Mas há um segundo texto no Salmo de número 79,
e o versículo de número 13. Salmo de número 79, alguns capítulos para frente, Salmo de número 79, versículo de número 13, vai dizer assim: então nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, olha a expressão de novo, ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graça e louvaremos tua grandeza por todas as gerações. O salmista mais uma vez faz a referência ao povo, comparando esse povo a ovelhas do seu pasto. Mas como se não bastasse, o Salmo de número 80 e o versículo de número 1, Salmo de número 80, versículo de número 1, o salmista também, ele vai dizer uma outra expressão, usando a expressão aqui dessa forma: ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como rebanho. Então se refere mais uma vez ao povo como um rebanho. Mas um outro texto de Salmo de número 95, verso número 7, Salmo de número 95, verso número 7, ele vai dizer: pois ele é o nosso Deus, somos o povo que ele pastoreia, o rebanho do seu cuidado. Olha quantos textos bíblicos estão aqui dizendo para nós essa linguagem de pastor e rebanho. Então, Jesus está se referindo aqui, quando ele está falando de pastor, ele está se referindo, o bom pastor é ele é o bom pastor. Quando Jesus está falando das ovelhas, ele está se referindo aqui às ovelhas de Israel, ao povo, como aqui nos textos bíblicos que nós vimos, a referência é feita diretamente ao povo, à nação. Quando Jesus está falando aqui a respeito, por exemplo, de lobos que vêm assaltantes, salteadores, ele está se referindo aqui aos fariseus, aos escribas. Como que a gente interpreta um texto, principalmente um texto como esse, que é um texto que muitas vezes é complexo? Primeiro, toda a interpretação de um texto, principalmente bíblico, você tem que vir um capítulo antes, um capítulo depois, para você entender o que está sendo dito. Se você vê o capítulo de número 9, Jesus, ele vai falar aqui a respeito de um cego. Ele vai falar a respeito de um homem que foi curado. E quando perguntaram a esse homem quem era que o havia curado, ele vai dizer: eu não sei quem me curou, eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. E Jesus, ele está falando aqui, nesse texto, no capítulo 10, de uma cegueira que está entre o povo. Então Jesus está falando que aquele povo, aquela nação, porque a ovelha, ela é um animal míope. De todos os animais, a ovelha, ela não consegue enxergar direito. Ela tem uma limitação na sua visão. E aí, como que a ovelha, ela é conduzida? Ela é conduzida não por aquilo que ela está vendo, mas ela é conduzida por aquilo que ela ouve, que é a voz. O próprio Jesus vai declarar aqui que as ovelhas que são dele, que o conhecem, conhecem a sua voz. Aí Jesus diz: outros vieram antes de mim, e esses outros que vieram antes dele são os fariseus e os escribas, os falsos mestres, os falsos líderes, a falsa religião, o falso ensino. E Jesus está dizendo: as minhas ovelhas não seguiram porque conhecem a minha voz. Agora, voltando aqui para o texto, o retrato do bom pastor também está inserido nos Salmos. Eu quero te dar pelo menos 3 salmos, a qual o retrato do bom pastor está inserido. O primeiro salmo é o Salmo de número 22. No Salmo de número 22, a gente tem aqui como Jesus está declarando no versículo de número 11, do capítulo 10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. No Salmo de número 22, a gente tem a morte de Cristo. O salmista está se referindo à morte do Messias, ao sacrifício do Messias, porque todas as coisas, todo o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. Tudo que está sendo dito lá é o que ia acontecer até então. Então tudo está apontando para Cristo. Então no Salmo 22, o salmista está falando a respeito da morte do Messias. Mas no Salmo 23, o salmista está falando sobre o zelo de Cristo. Como que Cristo zela das suas ovelhas. Eu quero ler um texto para você, que está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo de número 20, que vai corroborar com aquilo que eu estou dizendo aqui essa noite. Hebreus 13, 20, vai dizer assim: e agora que o Deus de paz, ou Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com o seu sangue.
O salmista, no capítulo 23, ele vai falar sobre o cuidado desse pastor, o zelo desse pastor, que a gente conhece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde pasto, guia minhas águas tranquilas, refrigera minha alma. Ele está falando do cuidado, como o pastor, ele cuida da ovelha. Assim Jesus também, ele cuida dos seus. Jesus é zeloso pelas suas ovelhas, zeloso pela sua casa. Mas como se não bastasse, o Salmo de número 24 vai falar sobre a segunda vinda de Cristo. Então todos os 3 salmos estão apontando para o contexto messiânico. Jesus, que é um bom pastor. Jesus também aqui, ele está se referindo à sua segunda vinda. Ele está falando a respeito da sua morte, e ele está dizendo: eu dou a vida e eu tomo a vida de volta. Então os 3 salmos, eles vão trazer o retrato do bom pastor. Agora, no contexto histórico que nós estamos falando aqui na Palestina, sabe, nenhum pastor, ele pastoreava sem um rebanho. Ele precisava de um rebanho, e o pastor, ele nunca estava fora do seu posto. E nesse sentido, né, havia poucos pastos ali, não tinha muitos pastos na Palestina. Então o que o pastor tinha que fazer? O pastor tinha que caminhar, às vezes, quilômetros, horas, para poder encontrar um pasto para alimentar as suas ovelhas. O pastor tinha que fazer essa longa peregrinação. Então o trabalho do pastor naquele tempo era um trabalho dificultoso, era um trabalho que não era fácil de ser feito, era um trabalho que ele tinha que demandar muito tempo. Além disso, o pastor, ele estava num ambiente onde as ovelhas corriam perigo, e ele tinha que então defender aquelas ovelhas. O próprio salmista, ele vai se referir a isso, dizendo que quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, 1 Samuel capítulo 17, quando ele se encontra na batalha com o gigante Golias, ali os seus irmãos, eles disseram: a quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha a referência, deserto. Então os lugares que aquelas ovelhas ficavam eram lugares desérticos, onde não tinha muito mantimento. Então o pastor tinha que andar, fazer uma longa caminhada, e por isso ele estava cercado de perigos. Por isso o salmista disse que ele enfrentou urso, enfrentou leão, porque queriam devorar aquelas ovelhas, mas ele foi lá e a defendeu. E Davi é uma referência ao Messias. Jesus também, ele doa a sua vida, ele entrega a sua vida para defender as ovelhas que são dele. Então nessa noite eu quero falar rápidas palavras sobre quais são as características do bom pastor nesse texto. Quais são as características? E a primeira característica que eu encontro no texto, vai mostrar para você aqui no telão. A primeira característica é: o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. O bom pastor dá vida dá vida pelas ovelhas. Olha o que diz o verso número 11. Abre comigo aí, deixe sua Bíblia aberta. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O termo aqui traduzido por bom significa intrinsecamente bom, belo, amável. Ou seja, descreve que é algo ideal, um exemplo a ser seguido. Jesus é um exemplo a ser seguido. É importante a gente aqui lembrar que naquele tempo, naquele período, as ovelhas, nesse momento aqui, nesse contexto, elas não eram criadas para o abate, porque lá no Antigo Testamento elas eram. A Bíblia vai fazer uma referência ao próprio Jesus, que vai dizer que ele foi como ovelha muda. O profeta Isaías, que é o profeta messiânico, ele vai dizer que ele foi como ovelha muda, levada ao matadouro, porque faz uma referência da ovelha como ato sacrificial. Mas nesse contexto, as ovelhas, elas eram criadas para darem lã, para darem leite, para darem cordeiros. Sabe, e Jesus, ele está nos mostrando algumas coisas aqui que são muito importantes quando ele está falando a respeito de dar a vida pelas ovelhas. Primeiro ponto que Jesus fala que é o nosso coração é a ação sacrificial. Repita comigo: ação sacrificial. Pode passar. Ação sacrificial. Ele dá a vida pelas ovelhas. Agora, o que diz aqui no texto? Se você olhar comigo no texto, Jesus vai dizer... Vamos ler aqui? Jesus vai dizer, olha o que ele diz: eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, verso 1,
As escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Olha as duas figuras aí, ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor. Ele vai dizer, o porteiro abre a porta, enfim, ele vai falando. Aí Jesus, lá embaixo, no verso 8, ele diz assim: todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Essas ovelhas vão entrar e vão sair. Olha o verso 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Agora, esse contexto, esse versículo aqui, não está se referindo a Satanás. Porque muitas vezes a gente usou, até eu já usei esse texto para dizer, o ladrão, o diabo vem roubar, matar e destruir. Só que no contexto que a gente chama, no contexto imediato, Jesus está se referindo à cultura. Jesus está se referindo aos fariseus. Jesus está se referindo aos mestres da lei. Porque veja bem, um homem está cego, ele é curado. O que deveria acontecer? Deveria acontecer uma celebração, mas eles não se importam com a cura do homem. Eles se importam porque o homem foi curado no sábado. E Jesus está dizendo, vocês matam as pessoas, vocês destroem as pessoas, por causa da vossa religiosidade. E aí Jesus está dizendo, estes vêm para roubar, matar e destruir. Olha o que Jesus diz mais no verso 12. O empregado, ele foge quando vê um lobo se aproximar. Ao mesmo tempo que Jesus, irmãos, ele está falando que ele dá a vida pelas ovelhas, que é uma ação sacrificial. Ele está dizendo, o empregado foge, ele abandona as ovelhas. Por quê? Porque ele não é pastor. Isso nos fala de algo que é ilegítimo. Ele está ocupando algo que ele não é. E aqui é um perigo a gente ocupar uma posição que a gente não foi chamado para ser. É um perigo. Eu até costumo dizer que lá no mundo tem acho que é um funk que diz cada um no seu quadrado, não é isso mesmo? Não é isso? No seu, como é que é? Como é que é? Vocês sabem, né? Mas veja bem, aqui na igreja, cada um no seu chamado. Por quê? Porque se eu ocupo, irmão, um chamado que não é meu, se eu ocupo uma área que não é minha, é ilegítimo, é perigoso. E Jesus está dizendo exatamente sobre isso. O empregado foge quando o lobo chega. O empregado foge porque ele não tem compromisso com aquelas ovelhas, ele está sendo pago para aquilo, ele não tem amor por aquilo. Sabe, o empregado também, ele só trabalha por dinheiro, por lucro. A quem nós nos referimos? Aos mercenários da fé. Pessoas que estão aí fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho até de uma forma eloquente, maravilhosa, mas estão fazendo isso porque estão ganhando dinheiro para fazer. Porque se não tivesse os recursos que tivesse, talvez não faria. Sabe, quando Jesus está falando a respeito da figura do lobo que quer devorar a ovelha, ele nos remete à ideia do falso pastor, do falso líder, da falsa religião, que vem para destruir, para devorar, para matar, para roubar a vida da ovelha e deixar a ovelha morrer sozinha. Porque para ele não há misericórdia, não há amor. Ele não está preocupado com a ovelha. É o que Jesus está se referindo aqui, ó. O empregado foge quando vê o lobo, ó. Ele vê o lobo nem chegou, ele viu. Opa, estou dando no pé, que essas ovelhas se lasquem. E quantas pessoas, o próprio Jesus, ele vai dizer, o povo está como ovelha que não tem pastor. Jesus diz isso. A nação de Israel está como ovelha que não tem pastor. Sabe, enquanto o empregado aqui, que é o falso pastor, o falso líder, ele trabalha somente pelo dinheiro, o bom pastor, ele morre pelas ovelhas. Jesus morre pelas ovelhas, ele paga um preço de sangue. Amém, irmã? O sacrifício de Jesus, ele alcança, preste atenção nisso, o sacrifício de Jesus naquela cruz, irmãos, dá a vida, alcança a nação de Israel. Abre comigo em João capítulo 11, João capítulo 11, olha o que o sacrifício de Jesus faz. João capítulo 11, verso 50 ao verso número 52,
João 11, 50 a 52. Olha, Jesus diz assim, verso 50 do capítulo 11: Não percebem que é melhor para vocês que o homem morra pelo povo, em vez da nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira, e não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus, espalhados para onde? Ao redor do mundo. Diga para esse amigo, essa pessoa que está do seu lado, diga para essa pessoa: Jesus morreu pela nação de Israel e morreu por todas as pessoas espalhadas pela face da terra. Jesus morreu, irmão, pelos filhos que vão nascer daqui 10 anos. E se tiver vida, porque eu não sei se terá daqui 100, daqui 300 anos, não sei se terá, porque a mim não cabe isso, mas se tiver, Cristo não precisa voltar, reencarnar e reencarnar de novo, para morrer de novo. Ele já morreu, um único sacrifício basta para alcançar todas as gerações, amém, amado? O único sacrifício de Jesus. Por isso ele é o bom pastor. É uma ação sacrificial, mas há uma segunda ação no texto, uma ação voluntária. Olha o verso 17. O verso 17 do capítulo 10 diz: O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Jesus não está dizendo: alguém me obrigou, meu pai me obrigou, eu estou indo obrigado. Ele está dizendo: eu sacrifico a minha vida, eu sacrifico. É voluntário, não há obrigação sobre ele, ninguém força ele a realizar nada. Na verdade, tudo isso acontece porque está firmado em amor. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, irmãos, isso nos faz olhar para nós e ver quais são as nossas motivações. Por que nós estamos fazendo algo em prol do reino, em prol da igreja, em prol de alguém? Jesus está fazendo tudo aquilo em prol de um único resultado: salvação. Salvação de vida, salvação de almas. Nós não podemos, irmãos, ficar aqui preocupados em encher a igreja de crente. Nós temos que ficar preocupados em encher essa igreja de não crentes. Nós não podemos aqui ficar correndo atrás de membro de outra igreja, nem nos alegrando. Se alguém vier, glória a Deus, você vai ser muito bem recebido. Porque a gente entende também que tudo na vida tem um ciclo, mas Jesus nos chamou para ganhar almas. Uma ação voluntária. Sabe, Jesus fez isso voluntariamente. E quantas vezes, talvez, muitas pessoas fazendo algo porque quais são as motivações do coração? Mas em terceiro lugar, uma outra ação de Jesus, diga comigo, ação vicária. Versículo de número 15, diz assim: assim como meu Pai me conhece, eu conheço, eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Isso se chama ato substitutivo. A cruz que era para nós, a morte que era nossa, Jesus foi lá, trocou de lugar e pagou o preço. Isso se chama, o que eu estou falando aqui, ação vicária. Jesus pagou um alto preço naquela cruz pela nossa vida. Você pode dar um glória a Deus? Olha o que diz João capítulo 15, verso número 13, diz assim: não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Irmão, se a gente não está disposto a dar 30 minutos do nosso dia em oração, a gente está disposto a dar a nossa vida? Se a gente não está disposto a ler a Bíblia o ano, porque todo ano você promete que vai ler a Bíblia e não sai nem do Novo Testamento, você está disposto a dar a vida? Como que a gente vai viver coisas extraordinárias se a gente não está fazendo nenhum ordinário? A gente não precisa de mais uma revelação, a gente não precisa de mais conhecimento, a gente só precisa aplicar o que a gente já sabe. O que uma testemunha faz? Uma testemunha, ela não fica lá se enchendo de conhecimento. Uma testemunha fala do que viu e ouviu, é simples assim.
Quando você chega para um juiz, eu já fui num tribunal de justiça, quando você chega lá, o juiz não quer que você fique floreando, ele quer que você fale a verdade. Ele não quer que você falte com a verdade. Você vai dizer, ele vai perguntar: senhor Tiago, o que aconteceu naquele dia tal, na hora tal? E aí eu vou ter que dizer: ó, naquele dia tal, na hora tal, o vento passou na árvore, a árvore caiu lá umas folhas, aconteceu isso e aquilo. Ou seja, a gente fala daquilo que a gente viu, ouviu. Quando nós somos testemunhas e entendemos isso, irmãos, nós não precisamos ficar enclausulados dentro de uma igreja, aprendendo e nunca colocando em prática. A gente sai daqui e as pessoas dizem: o que você tem para compartilhar comigo? Você disse: olha, eu só sei que eu era cego e agora eu enxergo. Eu só sei que eu estava perdido no mundo e agora eu fui salvo por Jesus, eu fui encontrado por Ele. Eu só sei que antes eu era um bebum, um fracassado na vida, nem sabia o que eu ia fazer, mas agora Jesus me deu o norte, Ele me deu uma direção, mudou minha história. Você está comigo aqui? Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas. Mas em segundo lugar, o bom pastor, repita comigo: o bom pastor conhece suas ovelhas. Olha o versículo de número 14. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus conhece suas ovelhas. Conhecer aqui é muito mais do que ter um intelecto, conhecer intelectualmente, mas um conhecimento que se refere a um relacionamento íntimo entre Deus e seu povo. Irmãos, isso nos faz entender que quantas vezes a gente entra na igreja, você nem se preocupa com quem está do seu lado, você nem preocupa saber o nome dessa pessoa. Quantas vezes nossos relacionamentos estão sendo relacionamentos baseados em trocas, relacionamentos: eu vou me juntar aqui, eu vou colar aqui no Yuri porque o Yuri tem algo para me dar. Nossos relacionamentos são interesseiros. Talvez a gente conhece alguém superficialmente, sabe? Mas Jesus está dizendo: eu conheço as minhas ovelhas. Eu não conheço só por conhecer, eu conheço porque eu caminho com elas, eu ando com elas, eu sei quem elas são. Você vai ver no texto que a palavra voz aqui, se você olhar no texto, do versículo 5, versículo 3 ao versículo 5, a palavra voz vai aparecer pelo menos 3 vezes, mostrando que o pastoreio, a liderança, vai envolver o quê? Vai envolver relacionamento através de conversa. Imagine que você case com uma pessoa maravilhosa, bonita, cheirosa, como a Taiana casou. Então, você casa com uma pessoa, mas vocês não conversam. Tem 5 anos de casado e não conversam. Vai para frente esse relacionamento? Você acha que vai, não? Não tem conversa. Porque todo relacionamento é construído a partir de conversa. Aí vem uma pergunta: nós temos desenvolvido um relacionamento com Deus, conversado com Ele em oração. Nós temos conversado com as pessoas que estão próximas de nós. Como que as pessoas, irmãos, Jesus está se referindo à voz. Ele vai dizer assim, olha o versículo número 3: o porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz. Aí deixa eu te explicar o contexto, que talvez você não vai entender. Existia aqui o inverno e o verão. No inverno, o que acontecia? Todas as ovelhas, elas desciam para o mesmo ambiente, elas ficavam juntas no mesmo ambiente. Todos os pastores desciam com as suas ovelhas e eles ficavam ali com aquelas ovelhas dentro de um ambiente, e eles ficavam vigiando as suas ovelhas. Existia ali a espécie de um porteiro, que era uma pessoa que ficava responsável por deixar aquelas ovelhas entrarem. E elas ficavam ali o inverno todo. Quando passava o inverno, vinha o verão, era um tempo mais tranquilo. Então o pastor, ele ficava com uma forma de cercado de pedra, aonde aquelas ovelhas eram inseridas. E o pastor, muitas vezes, ele era o porteiro. Ele carregava ali a sua vara, e ela tinha uma espécie de corda. Ele colocava a corda entre uma extremidade e outra ali daquela porta. Ele ficava ali e a ovelha tinha que passar por baixo, então, e ele avaliava, ele analisava se aquela ovelha tinha sido machucada, se ela estava ferida. Jesus está dizendo aqui nesse texto que a voz de Jesus, como que a voz de Jesus é ouvida pelo mundo? É através da pregação do Evangelho. Como que o mundo vai ouvir a voz de Deus? Através da pregação da palavra. Aí vem o texto bíblico, uma pergunta:
em que o profeta vai dizer: como ouvirão se não há quem pregue? Como que as pessoas, irmãos, vão conhecer a respeito de Jesus se você frequenta academia todo dia e nunca falou de Jesus para ninguém lá? Como que as pessoas vão conhecer de Jesus se você que é um cristão, trabalha naquela empresa, tem 10 anos e você nunca falou de Jesus para ninguém? Como que as pessoas vão conhecer a voz de Deus através do Evangelho se você estuda naquela faculdade, está quase formando e não fez amizade, não falou de Jesus para absoluto? Como ouvirão se não há quem pregue? É bom a gente estar juntado aqui, não é, sim ou não? É bom aqui, é gostoso, mas não é isso que Deus quer para nós. Jesus disse: vinde a mim, não é? O vinde para cuidar, mas depois ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ele não é um pai que nos acolhe e a gente fica lá vivendo na casa do pai. Eu estou 50 anos morando na casa do meu pai. Não, Jesus está dizendo: ei, é chegada a hora de vocês irem, de vocês avançarem, de vocês pregarem o Evangelho. Eu quero declarar uma palavra sobre essa casa. Deus está trazendo despertamento para você, para nós, dizendo ao seu coração: se prepare para você ir e para você poder fazer a voz de Jesus ser ouvida nos 4 cantos dessa cidade. E talvez tem gente aqui dizendo: mas eu não sou capaz. Meu irmão, eu também não sou capaz. Quem nos capacita é o Senhor. Até hoje eu vou pregar em alguns lugares. Um dia eu fui chamado para estar no lugar e cheguei lá, só gente importante. Eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas é para a gente entender que não é sobre você, é sobre Ele. É Ele quem nos capacita, é Ele que nos forja, é Ele que nos prepara, é Ele quem vai fazer a obra. Por isso não tema. Jesus disse aos discípulos: ao que vocês haverão de falar, dizer, porque naquele momento, quando vocês abrirem a sua boca, não serão vocês que vão falar, mas o meu Espírito vai falar através da vossa boca, e o Senhor vai proclamar o Evangelho através de você. O que você é? Preste atenção, irmão, deixa eu fazer uma ilustração. Se eu pegar esse baixo, quem acha esse baixo aqui bonito? Quem acha esse baixo bonito? Se eu pegar esse baixo e tocar ele, vai dar certo? Agora, imagina que o louvor eu pegando o baixo e tocando. Vai ser horrível. Por quê? Porque eu não sei tocar esse baixo. Mas o Nestor sabe. Sabe o que é isso, irmãos? Nós somos só o instrumento, mas quem toca o instrumento é o Senhor. É Ele que vai tocar você, é Ele que vai falar através de você, sabe? Então, por pior que você seja, por mais desafinado que você esteja, quem vai falar através de você, quem vai mover através de você é o Senhor. É Ele que vai fazer. Sabe, e Jesus aqui, Ele conhece o nosso nome. Diga para quem está do seu lado: Jesus conhece seu nome. Jesus, Ele conhece cada ovelha, cada servo. Olha o que Ele vai dizer lá em Lucas capítulo 19, verso 5. Ele chega para Zaqueu. Zaqueu estava lá na frente, Jesus cercado de uma multidão. Zaqueu sobe lá numa figueira brava e está lá em cima, quietinho. E de repente Jesus chega. O texto bíblico não está dizendo que alguém diz: Senhor, tem um homem ali em cima, o nome dele é Zaqueu. Não, o próprio Jesus chega lá e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus conhece você. Como se não bastasse, Ele chama Simão pelo nome. Mas olha esse texto aqui, deixa eu ler com você esse texto. Abre a sua Bíblia em João capítulo 1. Esse aqui é fantástico. João capítulo 1. Capítulo 1, versículo 47 ao 48. Você está comigo aqui? 47 ao 48. Eu vou ler a partir do versículo 45, que eu acho esse texto fantástico. Diz assim: Felipe foi procurar Natanael. Quem foi procurar Natanael? Felipe. Felipe foi procurar Natanael. Jesus está lá, sabe de nada. Felipe está à procura de Natanael. Até então Natanael não tinha se tornado um discípulo de Jesus. Preste bastante atenção. Felipe já estava achegado a Cristo. Aí Felipe sai à procura de Natanael. Olha o que diz o texto.
E ele diz: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Verso 46, Nazaré? Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era a pior cidade daquele tempo. Pior cidade. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí olha o que diz Filipe: vem e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Em outras traduções está escrito: aí há um que não há dolo. Em outras traduções está escrito assim: há alguém que não há dolo, ou seja, há alguém que não há fingimento, é um homem íntegro. Jesus diz isso. Olha o que responde Natanael: como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Olha o que responde Jesus, irmão. Olha aqui, Jesus respondeu: eu vi você debaixo da figueira antes que Filipe te chamasse. Ninguém precisa falar o seu nome para Jesus. Ninguém precisa nem fazer uma oração sua citando o seu nome para Jesus. Ele sabe que você existe antes mesmo de você nascer. Ele sabe qual é o seu nome, ao que disse, como assim disse também ao profeta Jeremias, porque o Senhor já havia dito: antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, antes que a palavra venha à sua boca, eu já te conhecia, e as nações eu já te dei por profeta. Deus conhece você. Mas eu me fiz algumas perguntas, sabe? E essas perguntas são: você conhece o nome das pessoas que estão lá frequentando o seu GC? Você conhece o nome do irmão que está sentando do seu lado? Você sabe o que ele tem passado? Você conhece o nome dos seus amigos de trabalho? Você conhece as pessoas da sua faculdade, da sua igreja, da sua sala? Você sabe o nome delas? Ou você nunca talvez se interessou em perguntar? Aí você diz assim: ah, mas eu sou tímido. Eu também era, irmão. Eu também era. Mas quando a gente encontra com Jesus, as nossas personalidades elas são deixadas de lado. Os nossos medos, quem somos, tudo isso é desfeito diante de Cristo. Sabe, Jesus conhece o nosso nome, nos trazendo aqui a memória de que a gente deve também se preocupar com as pessoas que estão do nosso lado. Não é terminar o culto e a gente ir embora correndo para casa, mas a gente se preocupar, porque se fosse um famoso que estivesse sentado do seu lado, alguém que você admira, com certeza você estaria pedindo autógrafo, com certeza você estaria tirando uma selfie com ele, com certeza você queria sair para jantar com ele. Por que não se preocupar com esses irmãos? Por que não se preocupar com essas pessoas? Jesus conhece o seu nome. Mas Jesus também conhece a nossa natureza. João capítulo 10, volta comigo. João 10, versículo de número 3. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Jesus conhece a nossa natureza. Apesar das ovelhas serem semelhantes, animais semelhantes entre elas, cada uma dessas ovelhas possui características distintas. Jesus chamou quantos? 12. Todos eles eram iguais? Não, cada um diferente do outro. Cada uma daquelas ovelhas eram diferente do outro. Pedro era impulsivo e extrovertido. Tudo que de episódio que tem na Bíblia, quem está primeiro? É o Pedro. Está lá, ó a personalidade. Tomé era hesitante, cheio de dúvidas. Ô Tomé, Jesus ressuscitou. Os 11 estão falando com ele. Na verdade 10, porque um tinha se perdido. Não, eu não creio. Não, rapaz, mas nós vimos. Eu não creio. Eu só creio se ele aparecer para mim e eu tocar na ferida. Olha as dúvidas. Tem que ver para crer. Diferente. Sabe, André gostava de se relacionar com as pessoas e estava sempre apresentando alguém para Jesus. André era aquele cara que sempre estava preocupado com alguém. Sabe, Judas, ele era interesseiro e queria usar tudo para o seu próprio bem. Judas, irmão, era pão duro. Ele estava sempre cuidando da bolsa de dinheiro. Jesus falava: ô Judas,
Pega aí, vamos gastar um pouco, né, Senhor? Cada um diferente do outro. Aqui todo mundo é igual? Não. Até na nossa família, até filhos gêmeos são diferentes. Jesus conhece a nossa natureza. Jesus sabia como tratar cada uma dessas pessoas, porque Jesus conhecia cada um deles. Talvez esse tipo de gente, personalidade distinta, quem é psicólogo aqui, talvez seria difícil para nós, mas para Jesus não é. Porque ele não fazia só uma leitura superficial das pessoas, ele sabia quem todo mundo era por dentro, os questionamentos daquelas pessoas. Sabe, eu quero te fazer uma pergunta: você sabe a personalidade de quem caminha com você? Você conhece essa pessoa? Mas Jesus não só conhece o nosso nome, a nossa natureza, Jesus conhece a nossa necessidade. Diga para quem está ao seu lado: Jesus conhece a sua necessidade. Capítulo 10, você está aqui comigo? Capítulo 10, versículo 9. Capítulo 10, versículo 9. Sim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pasto, comida. Jesus conhece quais são as nossas necessidades. Ele sabe do que a ovelha precisa. Sabe, ao cuidado desse pastor, a ovelha pode dizer: eu não tenho falta de nada, o Senhor tem me suprido. O Senhor tem suprido cada um de nós, amém, amado? O Senhor tem suprido a você, não tem te faltado nada e nada vai te faltar. Conforme o salmista disse: fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Porque o nosso pastor, o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. Ele conhece quais são as nossas necessidades. Você não precisa ficar correndo atrás de bênção. Se Deus tiver que te abençoar, Ele te abençoa em qualquer lugar. Em qualquer lugar Deus, Ele te abençoa. Mas me veio uma pergunta: você sabe de alguém do seu grupo de amizade, do seu círculo, que está em necessidade? Jesus conhecia a necessidade das pessoas, Jesus tinha prazer de atender. A gente tem que saber, irmão, quais são as necessidades do nosso próximo. A gente não pode só se reunir aqui e ficar por isso mesmo. Fechamos as portas, fomos embora, levamos nossa vida do mesmo jeito, não. A gente tem que ligar para alguém, a gente tem que mandar uma mensagem, a gente tem que saber. Daqui a pouco tem alguém do nosso lado morrendo e a gente não sabe. Eu não dou conta de todo mundo. Se nem na nossa família a gente consegue visitar todo mundo, a gente consegue ligar para todo mundo. Possivelmente tem algum parente seu que já faz meses, anos, que você nem consegue falar com ele, nunca ligou. Quanto mais na igreja. Por isso, nós que somos discípulos de Jesus, nós devemos nos preocupar uns com os outros. Devemos preocupar com as necessidades do outro. Saber o que o outro precisa. É mandar uma mensagem, é ligar para alguém. Sabe, assim como Jesus, a gente deve procurar conhecer as pessoas, o nome das pessoas, a necessidade das pessoas, a natureza daquela pessoa. Por que aquela pessoa é daquele jeito? Por que essa pessoa é assim? Procure conhecer ela. E como que a gente vai conhecer? Diga comigo assim: discipulado. Discipulado é vida na vida, é relacionamento. Não tem como eu conhecer o Yuri se eu estou distante dele. Eu sei onde o Yuri mora. Por quê? Porque eu levei o Yuri na casa dele. Eu sei um pouco da história do Yuri. Por quê? Porque quando o Yuri estava no carro comigo, nós conversamos. Eu sei da namorada dele. Eu sei da vida dele. Porque nós conversávamos enquanto nós estávamos lá dentro. A gente não pode perder tempo. A gente tem que ser intencional. Assim nós devemos, irmãos, preocupar uns com os outros, como Jesus está nos ensinando aqui, que Ele conhece cada uma de suas ovelhas. Mas em terceiro e penúltimo lugar, você está comigo aqui? O bom pastor traz outras ovelhas para o rebanho. Vamos repetir junto, 1, 2, 3. O bom pastor traz outras ovelhas para o seu rebanho. Versículo 16 do capítulo 10, diz assim o texto. Versículo 16: tenho outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus está dizendo: eu não estou só à procura dos judeus, eu estou à procura dos gentios.
Porque os judeus entendiam que o evangelho, Jesus, é só para a gente aqui, um círculo fechado. Mas Jesus está dizendo, não, eu estou atrás de outras ovelhas que estão fora da aliança. Sabe, no início do ministério de Jesus, Jesus se concentrou em cuidar. Está lá em Mateus 10, 5 e 6, capítulo 15, versículo 24 ao 27, quando ele diz, ovelhas, eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dizendo, eu vou buscar outras ovelhas. Quem aqui está disposto a buscar outras ovelhas? Outras pessoas? Quem está perdido no mundo? Jesus está dizendo que ele está quebrando as barreiras geográficas. Ele não está preocupado só com Israel, mas ele quer alcançar os demais povos. Ele quer alcançar as demais pessoas. Sabe, nós temos que entender que igreja significa eclésia, chamados para fora. Deus nos chamou para ir, para pregar o evangelho, para fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quebrando as barreiras geográficas. Jesus desafiou os costumes daquela época. Por exemplo, Jesus conversou com uma mulher, não podia. Com qual mulher que Jesus conversa? Com a samaritana. Por que você acha que ele pediu os discípulos para ir na cidade comprar comida? Para ele ficar sozinho. Porque eles não deixariam ele conversar com a mulher. Porque eles estavam ainda presos à lei, ao sistema, à ortodoxia. Jesus fica ali conversando com a mulher, porque ele quer quebrar as barreiras geográficas. E dali a mulher sai e se torna uma pregadora, chega em Samaria, prega o evangelho e ganha aquela cidade para Jesus. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Levante as suas mãos. Eu quero liberar uma palavra sobre você. O Espírito de Deus quer usar você. O Espírito de Deus quer usar a sua vida. Talvez você seja uma samaritana, alguém que Ele vai usar. Talvez você seja alguém, um improvável de Deus. Somos de fato o improvável, e que Ele vai usar a sua vida para alcançar pessoas que talvez eu nunca alcançaria, pessoas do seu lado nunca alcançaria, e você vai conseguir alcançar essas pessoas, porque Jesus está ativando você para ir buscar outras ovelhas, outras pessoas que talvez dizem assim para si mesmo: eu não me enquadro aí, eu não me enquadro nesse perfil. E Jesus está dizendo: sim, você se enquadra aqui, porque a porta da salvação está aberta não só para os judeus, mas para todos aqueles que aceitarem e dizerem: eis-me aqui, Senhor. Então que você seja um ganhador de almas nessa cidade, em nome de Jesus. Que quando você estiver sentado na sua cadeira, atendendo alguém, que venha uma luz na sua mente: eu sou um agente disfarçado nessa profissão. Eu sou um agente disfarçado nessa profissão. Eu estou aqui para ganhar almas para Jesus. Você está comigo aqui? Jesus permaneceu e ensinou em Samaria, João 4,40. Jesus declarou que o fato de alguém ser descendente de Abraão, João 8,39, não era uma garantia para a pessoa entrar no reino de Deus, porque os judeus estavam apegados. Nosso pai Abraão. Jesus está dizendo: não, Deus pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão. Vocês estão ligados a isso? Jesus está dizendo: não, Deus pode suscitar dessas pedras. Mateus capítulo 8, versículo de número 10, Jesus ficou admirado com a fé de um homem que nem judeu era, mas ele era um centurião. Ele disse: o senhor não precisa ir na minha casa, uma palavra que o senhor falar, ele é curado lá. Jesus olha para os seus e diz: nem aqui no meio do meu povo, em Israel, encontrei fé como essa. Além disso, em Lucas capítulo 10, versículo 37, foi um cidadão, um viajante samaritano, que demonstrou bondade para com o homem que estava caído. Passa o levita, passa o sacerdote do templo, judeus, passaram, viram o homem, passaram de largo, mas vem um samaritano viajando de longe, cansado, indo para o seu destino, mas vê o homem, não deixa ele lá, bota no seu animal, leva, deixa na hospedaria, paga a conta e diz: eu estou indo para a viagem e eu voltando, se tiver algo a mais, eu arco. Jesus está quebrando todos os protocolos, paradigmas geográficos, está mostrando para eles que a salvação não está só no meio do seu povo. A ordem final de Jesus, além disso, foi que
eles pregassem o evangelho a todas as nações. E aqui vem uma pergunta antes de a gente finalizar no último ponto. Pergunta para quem está do seu lado, quem precisamos buscar fora da igreja? Quem nós precisamos buscar? Quem, irmãos? Quem nós precisamos buscar? Quem são as pessoas de amigos próximas de nós que não conhecem Jesus? Quem são as pessoas que não conhecem ao Senhor, que nós precisamos buscar para trazer ao rebanho de Jesus Cristo? Mas em quarto e último lugar, você está comigo aqui? O bom pastor, diga comigo, o bom pastor retoma a sua vida. Você pode dar um glória a Deus? O bom pastor, ele retoma a sua vida, ele busca. Por quê? Olha o que diz o verso 17: o Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. O comentarista, o Isbe, um dos comentaristas e teólogos, ele diz assim, ele vai dizer: sua morte voluntária foi seguida de sua ressurreição vitoriosa. Do ponto de vista humano, tudo indicava que Jesus havia sido executado, mas do ponto de vista divino, ele havia entregado sua vida espontaneamente. Jesus está na cruz, presta atenção, Jesus está na cruz, e ele diz assim: ninguém pode tomar a minha vida, porque eu a dou, eu dou a minha vida, e eu volto a tomá-la de volta. Ninguém tem poder de me matar. Ele olhou para a morte e disse: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua força? Tragada foi a morte na vitória. Jesus tem poder de ressuscitar mortos, porque ele é o único que morreu, deu a sua própria vida, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele colocou um porteiro lá do céu, o anjo estava lá na expectativa, esperando o povo chegar. Vem as mulheres, e ele diz: porque procurai dentre os mortos aquele que vivo está. Aleluia. Ele morreu numa sexta-feira, na quinta foi a crucificação, começou tudo. Sexta ele é sepultado, sexta ele fica lá, sábado ele fica lá, mas domingo ele ressuscita. Oh, aleluia. Sabe o que aconteceu? A pedra foi removida automaticamente, e ele saiu de lá. Agora presta atenção nisso. Quem tem um lenço aí, um pano para me dar? O lenço, um pano. Para sempre ele vive e ressuscitou. Presta atenção. Quando Jesus ele morre, os apóstolos chegam, porque as mulheres chegam e contam, e eles vão ver. Lembra? João, Pedro, vai lá. Quando eles chegam, entram no túmulo de Jesus, a Bíblia diz que os lenços estavam dobrados. Presta atenção nisso. Às vezes a gente lê a Bíblia e não sabe o contexto. Só que presta atenção. Tudo que está na Bíblia tem um significado. Quando os apóstolos entram e vê o lenço dobrado, os panos dobrados, eles entenderam a mensagem, porque dentro da cultura judaica, quando alguém dobra alguma coisa e deixa, ele está dizendo assim: eu estou indo, mas eu volto. Eu estou indo, mas eu volto. Quando eles entraram e viu lenços dobrados, os forros lá tudo dobrado, eles foram e disseram: ele vai voltar. E daqui a pouco Jesus aparece para mais de 500 pessoas. Você pode glorificar o nome de Jesus, porque ele é o único que dá a sua vida e toma a sua vida novamente. Ninguém tem esse poder, ele tem poder. Tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Aleluia. Para sempre exaltado és,
para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Diga isso, para sempre exaltar, para sempre. Louvor pode vir. Adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro. Ele vai voltar. Todos nós que estamos aqui, assim como os mártires que morreram, nós podemos dar a nossa vida, mas ninguém tem poder de reaver a vida. Ninguém tem poder aqui de dizer para a morte: morte, eu estou dando a minha vida, mas eu vou reaver de novo. Somente Jesus tem poder de dar vida e trazer a vida de volta. Levante as suas mãos. É por isso que naquele grande dia nós vamos ouvir a voz do que ressuscitou, dizendo: ressuscitai os mortos. Oh, aleluia! O nosso corpo, esse corpo aqui, ele se desfaz, e agora nós teremos um corpo transformado de glória, porque a morte só obedece àquele que a venceu, e aquele que venceu está sentado no alto e sublime trono. Ele é o Senhor da igreja, e basta apenas uma palavra do pastor, do bom pastor, todas as coisas. Oh, Jesus é o único que tem poder de vencer a morte. Com a sua morte na cruz, Jesus disse: está consumado. A expressão que surge no grego é tetelestai. Tetelestai é: o que eu vim fazer, eu fiz, está consumado. Eu consumo agora essa obra. Tudo está consumado aqui, meu irmão, preste atenção nisso. Toda maldição que estava sobre você terminou na cruz. Oh, toda maldição que estava sobre a sua vida termina na cruz. Todos os pecados que estavam sobre você, todas as acusações terminam na cruz. Cristo foi crucificado naquela cruz. Ele vive para todo sempre. Ele vive para todo sempre. Ele é o Senhor. 3 dias depois, por sua própria vontade, Ele ressuscita, porque o Pai deu a Ele essa autoridade. Abre a sua Bíblia em João capítulo 5, a gente está encerrando. Você está comigo aqui? João 5, 26, olha o que Jesus declarou. João 5, 26. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar a vida. Que é isso? Somente Jesus tem poder de levantar dos mortos por si mesmo. Agora tem uma profecia que dizia, porque depois de 3 dias o corpo começa a entrar em estado de decomposição, mas no 3º ele ressuscita. Aleluia, aleluia. Ele não cheira mal. Oh, maravilha. Ele não é como Lázaro, que alguém diz: Senhor, está fedendo esse aí, já é 4 dias. Não, no 3º dia ele ressuscita. Ele anda com os homens do caminho de Emaús. Oh, louvado seja, meu Deus, Jesus. Você pode dar glória. Ele está vivo. Ele
na sepultura de Maomé, talvez você encontre os farelos de Maomé. Se você ir na sepultura de Allan Kardec, talvez você encontre lá alguns restos de Allan Kardec. Se você ir na sepultura de Buda, talvez você encontre alguma coisa lá. Mas se você ir em Israel e entrar na sepultura de Jesus, já tem uma frase escrita lá: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Fica de pé, fica de pé. Oh meu Deus, oh meu Deus. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ninguém tem poder de tirar a vida de Jesus. Jesus oferece sua vida. Está o Rei ressuscitou. Ele venceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde está? Meu Rei ressuscitou, Ele venceu. Quem se lembra do filme Titanic? Quem se lembra? Todo mundo assistiu. Mas o que você não sabe é que existia um pastor naquele navio chamado John Harper. John Harper faleceu em volta de 1972. Ele foi um pastor batista escocês que estava fazendo uma viagem com a sua filha, e se não me falha a memória, a sua nora. Ele viajava naquele navio, e quando ele foi comunicado de que estava havendo um naufrágio, tinha poucos botes para a quantidade de pessoas que estavam naquele navio. Ele pega a sua filha, pega aquela outra pessoa que estava com ele, coloca num bote, coloca um colete nele, pula na água fria e gélida daquele lugar, dá um beijo na sua filha e despede dela. Ele pulou na água e começou a pregar para os homens que começaram a pular no mar quando o navio começou a naufragar. E ele dizia: você reconhece Jesus? Você já entregou sua vida a Jesus? E as pessoas diziam: não, eu nem conheço esse Jesus. Ele começava a pregar lá naquele dia. E de repente ele encontra com um homem que estava escorado, apoiado num tipo de madeira, e ele começa a pregar aquele homem e falar: olha, você já entregou sua vida a Jesus? Ele disse: não, ainda não. Ele disse: entregue a sua vida a Jesus. E daqui a pouco a correnteza levou aquele homem para longe, e mais um pouco a correnteza trouxe de volta. Ele vê o homem e ele disse: e aí, você já decidiu por Cristo? Ele disse: sim, eu decidi por Cristo, mas eu não sei muito bem ainda. E John Harper prega o evangelho para aquele homem, e a história conta que John Harper morre naquele dia e não vê mais sua filha. Passa-se os anos e eles começaram a chamar os sobreviventes do Titanic, e no meio dos sobreviventes estava esse moço, que foi um dos alguns que sobreviveram naquelas águas. A maioria morreu, e ele disse: eu só estou salvo por causa de John Harper. Ele pregou o evangelho para mim naquele dia. Sabe, ele deixou de salvar a si mesmo, ele deixou de estar com sua família para pregar o evangelho, porque ele dizia que no último momento da minha vida eu morra falando de Jesus para alguém. E antes de pular, veja bem, antes de pular, alguém dizia para ele assim: mas John, você vai morrer. E ele disse a seguinte frase: se eu morrer, eu sei para onde eu vou, e se eles morrerem, eles não sabem para onde estão indo. Eu sacrificarei a minha vida para salvar a vida de alguém. Só faz isso quem ama, só faz isso quem entendeu o evangelho.
Por isso eu quero que você pegue esse cálice que está nas suas mãos, esse cálice que você recebeu. Aqui não tem nada de misterioso nesse cálice, mas isso aqui é para a gente lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós não estamos fazendo aqui nada em memória de alguém, mas em memória, porque Ele não morreu e ficou morto, Ele morreu e ressuscitou. Ele está vivo. Por isso eu queria que você pegasse essa ceia, esse cálice nas tuas mãos, e você fizesse uma oração primeiro de gratidão a Deus. Porque naquele dia, na quinta-feira, Ele estava preso, Ele foi açoitado, cuspido, abandonado. Imagine na sua mente agora, Jesus estava nu, despido, caminhando na via dolorosa, com uma cruz pendurada em si mesmo, e Ele caía, não suportando o peso daquela cruz. E Ele chega naquele Calvário, naquele monte, e ali Ele começa a ser pregado, insultado, humilhado, blasfemado. E de repente Ele começa a ser pregado as suas mãos e os seus pés. A Bíblia diz que Ele foi moído, e aí está o pão. Eu queria que você pegasse esse pão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que naquele grande dia da ceia, a última ceia, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu e disse: tomai e comei. Pega esse pão assim, ó. Olhe para esse pão. E Jesus estava dizendo para os seus discípulos: isso é o meu corpo que daqui a pouco vai ser dado por vocês. Ele vai ser moído, transpassado, mas comam deste pão. Eu queria que você comesse. À medida que você tritura esse pão, assim foi Jesus moído naquela cruz. Moído. Valorize o sacrifício de Cristo. Valorize o que Ele fez por você. Talvez você não valorize o que alguém fez, mas valorize o que Cristo fez por você naquela cruz do Calvário. Faça como John Harper. Pregue isso, diga para essas pessoas: você precisa conhecer o amor de Jesus. Mas Ele também pegou a ceia, o vinho, o cálice. Ele disse: isso aqui é o sangue da nova aliança. É o sangue da nova aliança. Eu queria que você trocasse com alguém esse cálice agora, como um ato de comunhão, de unidade, de amor. Troque com essa vida, troque com essa pessoa e libere uma palavra sobre ela. Libere uma palavra sobre ela. Abençoe essa pessoa nessa noite. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado paro a pensar no teu grandioso ser, vejo a tormenta, o céu estrelado a proclamar ao mundo teu poder.
cante isso. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Queria que você participasse agora desse cálice. O apóstolo Paulo finaliza a sua carta quando está se referindo à ceia, dizendo: tomai e comei, fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que vocês fizerem isso, anunciai a morte do Senhor e a ressurreição até que Ele venha. Saia daqui nessa noite, isso é uma lembrança. Todo domingo quando a gente ceia, é uma lembrança de Jesus dizendo: fale disso, comunique isso, pregue isso, o sacrifício feito na cruz do Calvário. Vamos finalizar com uma adoração ao Senhor. Com os olhos fechados, você orando, agradecendo, agradeça. Agradeça, agradeça. E antes da gente finalizar aqui essa noite, eu quero perguntar se porventura há alguém nesse ambiente, alguém neste lugar, você que está em casa nos acompanhando, se porventura você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você não tem certeza da sua salvação, como John Harper tinha, que se a vida terminar agora, a gente entrar no nosso carro ali, deu um ataque fulminante, aconteceu alguma coisa, deitou na cama, não acordou amanhã, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de onde você vai passar a eternidade? Se você não tem essa certeza, eu quero te convidar a fazer esse pacto com Ele nessa noite. Se você deseja entregar sua vida a Cristo, ou você deseja reconciliar com Cristo, faz um sinal com sua mão nessa noite. Se porventura alguém aqui neste lugar, se porventura alguém aqui nessa noite, nós queremos abençoar você. Se você ainda não fez esse pacto com Cristo, se você ainda não fez esse pacto com o amado da nossa alma, eu quero deixar aqui essa oportunidade para você. E nós vamos finalizar. Enquanto a gente vai aqui cantando, você tem a oportunidade aí de fazer essa entrega a Jesus. Aleluia. Adorarei com seu amor infinito a quem mostrou por mim tão grande amor. Vamos cantar isso. Então minha alma canta-te, Senhor. Sim, meu Deus. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. E os que em ti se foram, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Vamos cantar para finalizar. Teu nome é mais alto. Estenda as suas mãos assim, ó, para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos
Feche os seus olhos, estenda as suas mãos. Adore ao Senhor, dê uma palavra de gratidão a Ele, dê uma palavra de louvor a Ele. É chegado a última colheita. Eu tenho ouvido muito isso e Deus tem ministrado isso no meu coração. Deus está preparando a sua igreja, o seu povo, para uma grande colheita que virá. Os dias, os finais dos tempos estão aí. E Deus está despertando você para essa nova hora, para esse novo tempo. Eu quero declarar, assim como Deus disse a Elias: eu estou levantando 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Deus está levantando pessoas improváveis. Deus está levantando mulheres, homens, donas de casa. Deus está levantando pessoas. Haverá uma fome e uma sede nesses tempos, não de pão e não de água dessa terra, mas pela presença de Deus. Pessoas buscarão isso no dinheiro e não se saciarão. Pessoas buscarão isso na fama e não saciarão. Deus está dizendo: uma grande colheita vai chegar sobre o mundo, uma grande fome vai vir sobre a terra. E Deus está gerando uma fome e sede pela sua presença. Que você seja batizado nessa noite aqui no batismo de amor. Que você seja batizado aqui nessa noite no batismo de amor. Deus está dizendo aqui para você essa noite: você é um disfarçado naquele trabalho, você é um disfarçado no lugar onde eu te coloquei, porque lá você é um discípulo meu. Deus vai fazer com que você seja um ganhador de almas. Seu consultório, seu escritório, sua empresa é apenas um disfarce para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu declaro sobre a sua vida um batismo de amor, um batismo de amor. Deus diz ao meu espírito nessa noite, eu libero sobre essa casa. Tem gente que vai sair daqui hoje curado de depressão, de angústias profundas, porque o Pai te abraça nessa noite com um abraço de amor e de graça. Eu vejo cadeias sendo quebradas na sua vida. Eu vejo Deus usando um novo tempo de Deus sendo estabelecido sobre você. Deus está te levantando agora como instrumento dele nessa terra. Como instrumento dele nessa terra. Deus vai levantar você para ser um ganhador de almas. Deus vai colocar uma fome e uma sede no seu coração. Para aquelas ovelhas que são dele, ouve a sua voz e atende o seu chamado. Deus vai tirar, até mesmo se for preciso, o teu sono, a tua fome. Deus vai incomodar você, vai haver um incômodo no seu coração, porque o Espírito de Deus está chamando você e dizendo: é com você, eu quero usar você, é você. Deus está falando contigo e Ele está despertando você para esse tempo, para essas horas, para esse momento. Haverá uma grande colheita. E o Espírito de Deus está instruindo você, capacitando você. Talvez você não vai ter ouro, não vai ter prata nessa terra. Talvez você não vai ter aquela fama que você esperava. Alamaia sou, meu recanto remaia. Mas quando você chegar no céu, quando você chegar no céu, Senhor, Ele vai olhar a maior riqueza que você já teve, que você investiu. Eu finalizo. Imagine, feche os seus olhos, imagine você diante do trono de Deus. Multidões e multidões que não pode se contar. E de repente Jesus chega e chama você pelo nome e diz assim: Tayane, Yuri, Igor, Luiz, Betânia, Marina, Luísa, Andressa, Anderson e tantos outros. Olha aquela pessoa que está lá atrás, ó. Foi investimento seu. Ali está o seu maior investimento. Jesus não vai dizer a sua casa, a sua mansão, o seu carro, o seu não, isso é muito bom. Mas Ele vai dizer: olha lá o investimento que você fez. E naquele grande dia nós estaremos juntos com Abraão, Isaac e Jacó. Nós estaremos junto com os nossos irmãos. Deus está lembrando você para onde você está indo.
Que você saia daqui nessa noite, não apenas como ouvinte do Evangelho, mas como praticante. Fique à vontade para ir, fique à vontade para permanecer alguns minutos. Nós estaremos aqui. Se você precisar de uma oração, levante as suas mãos. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Que a sua fome e a sua sede aumente por Deus, até que Ele volte naquele grande dia e te chame pelo nome. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você seja o instrumento dEle nessa terra. Uma semana abençoada sobre a sua vida. Paz, saúde e prosperidade. Deus